Bom dia, Pai Ladies e todos presentes hoje, né? Qual que é o motivo da gente estar fazendo esse curso, né? A gente, como todo mundo sabe, a gente interrompeu o curso que o Igor estava fazendo porque ele tinha planejado um curso um pouquinho mais avançado do que a gente estava, assim, né, preparada para receber. Então, assim, foi até sugestão da Yasmin mesmo, final de semana passado, para quem estava presente aqui. Aí depois ela conversou com o Igor, tudo de boas mesmo, ele entendeu, ele realmente tinha preparado um curso um pouquinho mais avançado do que... É introdutório, mas um introdutório já dentro do Python. Então, assim, ele não estava esperando que fosse ser tão introdutório, né? Então, assim, a gente conversou com ele de boas e... a Yasmin resolveu fazer esse nivelamento mesmo para que a gente possa ter, né, todo mundo chegar a um nível aí de conhecimento tanto de informática quanto de programação, né, de lógica de programação, que ele possa vir para continuar aí com o curso de Python. Aí, gente, a Yasmin ela preparou o material aqui, você passou para o pessoal? Ela vai passar o material depois para vocês poderem acompanhar. E ela preparou com o intuito mesmo de fazer esse nivelamento, de explicar para vocês mais um pouquinho sobre, né, alguns conceitos básicos aqui da informática, alguns atalhos, né, igual o Igor tinha falado lá, dá um Ctrl+T, todo mundo assim, Ctrl+T, o que é isso, né? Pelo menos para mim. E aí, assim, ela vai fazer essa introdução aí, para que a gente possa ficar no mesmo pé, né, todo mundo com o mesmo conhecimento, para depois continuar o curso do Igor. Gente, em relação a calendário, a Yasmin vai passar também um calendário que ela planejou, mas pode ser discutido no seguinte sentido. Eu sei que todo mundo tem Natal, tem, tipo assim, viaja, pode ter férias, né, quem trabalha férias na empresa vai viajar. E aí isso pode ser combinado melhor aí para que a gente acerte uma agenda, né, Yasmin? Do curso para que possa todo mundo participar. Beleza? Só isso que eu tinha que falar. Yasmin vai ministrar agora o curso. A Dani também, né? A Dani é o suporte. Bom dia, gente. Tudo bom? Bom dia. Meu nome é Yasmin, vocês já sabem, né? Eu trabalho aqui na Silex também, vocês também já sabem, foi falado na aula passada, né? Com programação. E vou aí fazer o que a Helena falou, que é para fazer o nivelamento. Na verdade, vou começar mais assim com introdução mesmo e lógica, para depois a gente chegar no Python, tá? Vou passar um pouquinho de história de computador, um pouquinho sobre hardware também, mas é pouca coisa. E depois eu vou para lógica e vou entrar aí com... E a gente vai fazer o curso da lógica já com Python. Não vou usar Portugal, por exemplo, que é uma linguagem em português mesmo, mas para programação, mas eu já vou usar o Python direto. Então, por isso que a introdução, né? Deixa eu começar aqui. Introdução à programação com Python, tá? Ok? Dúvidas? Essa lista de chamada, gente, é só para controle interno nosso, tá? Teve gente que me perguntou se ia ter certificado o curso. Na verdade, para ter certificado tem que ter prova, né? Natal? Para ter certificado tem que ter prova, né? Eu não sei se vocês vão querer fazer prova assim. Hoje em dia, na verdade, certificado não é tão importante assim, né? Então, não sei se é tão necessário não. Mas se quiser mesmo, aí eu vou ter que montar uma provinha para a gente passar certificado, tá? No caso, por exemplo, porque sábado que vem eu não posso ir. Percebi que desde a aula passada vocês estão gravando essas coisas, vai disponibilizar em algum? A Andressa, que é a comunicação aqui da empresa, ela disponibiliza. Já disponibilizou a última? Tem disponibilizado desde... porque ele tinha tanto no canal da um pedaço, né? No Pylex lá, no Facebook do Pylex. Ela só, né, precisa de um tempinho para editar, né, o vídeo, para depois subir. Tirar as partes que, né, não podem ser. Ok. Nós vamos usar, gente, como material de referência esse livro mesmo, tá? Que o Igor tinha falado, que você já até tem, né? Eu tô com a primeira edição, mas eu acho que
não deve ter tanta diferença aí para a segunda edição, não. O seu é a segunda? O meu é a segunda. Acho que a segunda é a atualização para 3.5, não é? Não, tem os dois, na verdade. Tem tanto o 2 quanto o 3. Mas só que ele tem mais, parece que ele complementou mais. Alguma coisa no final, tá. Os exercícios que eu vou passar aqui também estão no livro. Eu vou seguir assim, não é 100% que está aqui não, tem um pouquinho, a introdução é um pouquinho diferente, mas acho que eu vou seguir quase tudo que está aqui, tá? Eu já montei parte do curso até o capítulo de listas, eu estou no capítulo de listas, que é o capítulo 6. Eu comecei listas, então ainda não acabei o material, por isso que eu não disponibilizei para vocês ainda, mesmo porque às vezes eu altero alguma coisa mais para cima, então... Não porque eu estou alterando só lá embaixo, mas às vezes eu incluo alguma coisa mais pra cima. Então, por isso que eu não passei ainda pra vocês, tá? Mas depois você passa pra cima. Quando eu acabar o material mesmo, aí eu passo pra vocês, tá? Ok? Então, vamos lá. Aqui tá... meu contato, eu só tenho e-mail de contato, eu tenho Facebook, mas não é profissional, então acho que não vale a pena passar não, né? Eu tenho também o PyLadies lá no Facebook e o PyLadies no WhatsApp, né? Que todo mundo tem aqui. Então, quem não for Lady... Eu tenho que deixar claro mais uma vez isso, o PyLadies, até o código de conduta não é só para mulheres. Depois eu queria até passar para vocês, foi uma resposta da Aline. A Aline Butch é a fundadora do PyLadies, que idealizou o PyLadies. E tem uma resposta dela, tem um rapaz que pergunta, esse grupo é só para ladies? E ela responde, não, esse grupo não é só para mulheres, ele é para, sim, para encorajar as mulheres, para apoiar, mas é para apoiar também todas as pessoas que queiram aprender Python, trabalhar com Python. Porque na verdade o curso PyLadies, aliás, o grupo PyLadies é porque mulher geralmente não programa, a maioria dos programadores é homem. Não programa, né? A maioria dos programadores é homem. Na verdade, hoje em dia é difícil você ter mulher na programação. Por isso que surgiu o PyLadies, é para incentivar a entrada de mulher. Mas não quer dizer que eu vou excluir homem também, porque eu quero incentivar a entrada de mulher. Uma coisa não contradiz a outra. Tá? Então, ok. Aqui, ó, eu até coloquei o conteúdo. Tá. Eu até coloquei o conteúdo aqui, tá vendo? Então, até a parte da aula 5 de listas, eu já fiz, tá? Tô fazendo ainda listas, né? Tem até na aula aqui, eu não sei se a aula 10 eu vou ou não vou, tá? Então, eu vou passar o conteúdo mais pra frente mesmo, quando ele estiver certinho. Então, vamos lá. Só uma coisa, Andressa. Eu comecei a gravar o Camtasia com áudio no Camtasia também. Você quer isso? Não, sem áudio. Você quer sem áudio? Ixi. E essa parte aqui? Se tiver áudio, eu só tinha você tira do vídeo? Tá, ok. Então, vamos lá. Então, a primeira aula aqui, a gente vai ver um pouquinho de história do computador para ver como é que nós chegamos aí nos computadores atuais. Depois... Deixa eu interromper, perdão. Embaixo tem extensão? Tem. Porque na produção de... Lá na primeira sala, onde que filma lá, tem uma extensão lá, pode pegar ela. Não, eu achei que era 10h30, eu falei assim, não, achei que era adiantado. Então, depois a gente vai entrar com lógica, um pouquinho de hardware e software, sistemas computacionais e do código de execução. Eu vou explicar, né, cada um o que é na hora do tópico em si, tá? Então, primeiro, o que é computador, né, gente? Para que a gente usa computador hoje em dia? Tudo que é inventado tem um propósito. Ninguém está inventando os negócios porque não tem nada para fazer, né? E vai inventar alguma coisa. Tem gente que faz, né? Mas a maioria das coisas é inventada com um propósito. E o computador é para resolver um tipo de problema, exatamente. E o computador, ele foi inventado porque era feito tudo manualmente, todos os cálculos antigamente era feito manualmente. Vocês vão ver, eu vou passar um videozinho aqui para vocês vão ver o porquê que foi inventado o computador. Então, o computador é para automatizar
muita coisa que a gente faz. O início foi mais para fazer cálculos mesmo, tá? Mas hoje já é para muito mais coisa do que foi pensado no início, tá? E um programa a gente vai ver também mais para frente, mas aqui está falando instruções mais dados. O que são as instruções? É o código-fonte em si mesmo que você monta, com o passo a passo do que ele vai executar, e os dados é o que você passa para o programa para que ele execute. Então, por exemplo, eu quero fazer uma soma, eu tenho que passar os números que eu vou somar. Então, os dados mais as minhas instruções com o que eu quero fazer com esses dados vai me dar um programa, vai me gerar um programa, tá? Porque eu não tenho um programa também que não tem interação, né? Só se é um programa que esses programas ficam rodando, tipo no servidor, que ficam rodando, não tem a interação do usuário, mas eles recebem dados e são processados, tá? Então, olha lá, as 3 necessidades que levaram a criar o computador: necessidade de realizar cálculos de maneira mais rápida, controlar processos de forma automática e necessidade de processar mais e mais dados. Porque também, no vídeo aqui vocês vão ver, para processar antigamente, por exemplo, uma folha de pagamento de uma empresa, durava, né, dias para você fazer esse processamento. Hoje em dia você faz isso em segundos, tá? Eu vou passar o vídeo primeiro e depois a gente volta aqui para falar das 4, na verdade vai vir para a 5ª geração, né? Mas hoje nós estamos na 4ª geração aí dos computadores, tá? Então deixa eu pegar o videozinho aqui. Eu esqueci de pegar. Esse aqui. Mais de 30 séculos depois que Charles... Apaga a luz aí para mim, por favor. ...que fazia contas, Blaise Pascal constrói a primeira calculadora analógica para tataravô dos computadores eletrônicos. Já estava assim? Não. Ué, será que ele não dá conta de passar? Dá, Yasmin, porque você mexeu o mouse aí, não? Não. Tipo, ele entra em... Como é que é, gente? Isso, Não, Tem não pode que esperar. assim, Não, eu tava com ele aqui, ué. Isso, coordenação. Vou voltar um tiquinho. Mais de 30 séculos depois que os chineses inventaram o ábaco, uma estroca que fazia contas, Blaise Pascal constrói a primeira calculadora analógica para tataravô dos computadores eletrônicos. Desde então, a história da máquina que calcula acompanha, passo a passo, a evolução da sociedade industrial. A primeira inovação veio com a necessidade de processar dados cada vez mais complexos da economia e da ciência. Entre outros pioneiros, Charles Babbage dedicou sua vida a criar máquinas capazes de realizar cálculos financeiros. Mas elas nunca saíram do papel. Alguns anos depois, a explosão econômica da primeira metade do século XX levou Hermann Olerich a inventar um sistema que usava cartões perfurados para contabilizar tabelas de dados. A conquista do universo dos números estava apenas começando.
Era uma máquina enorme, formada por circuitos lógicos que funcionavam com milhares de válvulas. No final da guerra, os computadores ainda eram gigantescos. Apesar de todas as inovações tecnológicas, algumas máquinas ainda chegavam a ocupar prédios inteiros. Foi só a partir dos anos 50, com a invenção do transistor e do circuito integrado, que a computação realmente começou a se miniaturizar. O próximo grande desafio foi lançado pela corrida espacial. Era preciso desenvolver computadores menores e mais poderosos para serem instalados nas pequenas cápsulas espaciais. É justamente essa necessidade de redução do espaço e de ganho de potência que iria permitir a popularização do computador no futuro. Em 1965, Gordon Moore faz uma previsão profética. Até o final do século XX, a velocidade dos computadores iria dobrar a cada 18 meses. Nos anos 70, com a inteligência artificial, a engenhoca que calcula cumpriu mais um ciclo. Substituindo as máquinas de escritório, como previu Bill Gates, e tornando-se o principal veículo de entretenimento, como imaginou Steve Jobs, os computadores passaram a ocupar um espaço central no dia a dia das pessoas. E se esse já é o passado do computador, qual será o próximo passo no futuro da computação? Se há alguns anos um computador mal cabia dentro de um prédio inteiro, hoje ele já cabe dentro de uma chave. A computação está em toda parte, nas câmeras, nos telefones, nos liquidificadores, nos controles remotos, nas geladeiras, nos carros, nas TVs. Da transmissão via satélite à escavação do solo, não há lugar onde o computador não tenha penetrado. Para Donald Norman e outros pesquisadores do MIT, a tecnologia da informação, que já se miniaturizou ao longo dos séculos, terá que continuar seguindo o mesmo caminho e ficar tão pequena que um dia se tornará invisível. Pode acender aí para mim, por favor, alguém? Então, gente, vocês viram o tamanho que era um computador antigamente, né? Eu tenho umas fotos aqui, ó. A primeira geração, então, foi o quê? Ó, tubos a vácuo, máquinas enormes. Depois mudou para transistor, depois circuito integrado. E aí, sim, a partir do circuito integrado, que aí a gente conseguiu fazer o chip, né? Para ficar do tamanho que é hoje, tá? Antigamente, olha o computador, como é que era. Quanto espaço que ele ocupava. Tá? Isso aqui queimava muito fácil, né? Porque um computador hoje daquele tamanho tem que ter um resfriamento. Imagina isso aqui, né? Estragava muito fácil antigamente, tá? Aqui já é segunda geração, já é um pouco menor, mas mesmo assim, que aqui já é com transistor. E depois veio a terceira geração, que foi com circuito integrado, tá? Vocês não chegaram a conhecer, eu acho, alguns, né? O Windows 3.11, o Windows 95. 95 sim, né? 3.11 eu não sei se vocês chegaram a pegar. Em 94, por aí. Tá vendo? Então... Pois é, 3.11 e o computador era feiozão, assim, né? Hoje em dia já tá mais moderno, tá? E como falou no vídeo, né? Hoje tá em tudo quanto é lugar. Televisão, geladeira, carro, tudo quanto é lugar você tem. Não é um computador, mas é um sistema que controla lá algum tipo de componente que está no seu equipamento eletrônico aí, tá? Então um pouquinho de história, alguma coisa
Alguém tem alguma dúvida? Não? Depois fala pro pessoal ver aquele filme, The Imitation Game, que é do Turing. Do Turing, sim, do Alan Turing. Quem não viu ainda, né? É o jogo da imitação. Tem no Netflix. E o que é a lógica de programação, gente? Por que eu preciso da lógica de programação para começar a programar? Tá? A lógica de programação está no nosso dia a dia. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que usar a lógica de programação. Tá? Que é o quê? Nada mais é do que a organização coerente das instruções do programa para que seu objetivo seja alcançado. Então, pensa no dia a dia de vocês. Eu vou fazer um bolo. Eu tenho que ter uma sequência certa, não adianta nada eu ligar o forno e pôr a bandeja para assar sem não ter feito tudo antes, né? Eu tenho que ter uma coerência do passo a passo para que eu consiga executar uma determinada tarefa. A lógica de programação nada mais é que você escrever tudo isso passo a passo certinho para que não falte nenhum passo e para que os passos estejam na ordem correta. Tá? Isso é muito próximo ao que usamos em nosso cotidiano para realizar atividades simples que vão desde atravessar a rua até trocar o pneu de um carro. Aí a gente vai dar até um exemplinho, tá? De como que vocês fariam. Por trás das atividades que realizamos no nosso dia a dia, há sempre um chamado raciocínio lógico, que define os passos para a nossa atividade, para que a nossa atividade seja completada com sucesso. Tá? Então é o que eu falei, se você quer fazer alguma coisa, antes de fazer, você tem que pensar o que você precisa para fazer e colocar na ordem para ser executado. Quando esse raciocínio falha, ou seja, não é suficientemente preciso, há grande chance de não alcançar o nosso objetivo. A mesma coisa acontece com os programas de computador. O computador ainda é pior, porque o ser humano ele é inteligente e consegue achar um paliativo, consegue ver que faltou uma coisa e voltar atrás e fazer, entendeu? Computador não. Se você mandou ele fazer aquilo, ele vai fazer aquilo naquela ordem e se faltou alguma coisa, ele não vai conseguir executar, tá? Então, por isso, embora pareça simples usar o raciocínio lógico, para instruir um computador, que é o que eu falei, a realizar o nosso desejo, é uma tarefa bastante complexa e que exige muita prática. Com o tempo de programação, você vai pensando, igual assim, eu vou somar 2 números. Você pensa em passar 2 números. Mas e se a pessoa passar uma letra? Vai conseguir somar? Não vai conseguir somar. Então, tudo isso a gente tem que travar no nosso programa, né? Não deixar que a pessoa faça as coisas erradas para que não dê erro para o usuário. Porque, o usuário que somou A, azar é dele. Não é assim. Vai dar um erro na tela e aí ele que entenda que A não pode ser somado. Não, o programa, para ele ser bem feito, você tem que fazer com que a pessoa consiga usar e que não dê erro para ela, tá? Essa sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, damos o nome de algoritmo. Por que não pode ser ambígua também? Porque se o computador ficar assim, eu não sei o que eu vou executar, ele não vai fazer nada, né? Se for igual a 3, você faz isso. E se for igual a 3, você faz aquilo também, ele vai ficar, eu faço qual dos dois, né? Então, a gente vai fazer um teste para vocês tentarem fazer aí. Eu quero que vocês escrevam mesmo, todo mundo tem papel e caneta, pode ser no computador também, né? Abre um bloco de notas aí e escreve para mim um passo a passo de como que você faria para trocar o pneu do seu carro. Pronto? Todo mundo? Acabaram? Então vamos lá. O primeiro passo, leia aí cada um o que vocês colocaram. Pegar uma carta, desligar o carro, parar o carro. Isso. Parar o carro e desligar o carro, isso. Puxar o freio de mão, muito bom. Pegar as ferramentas, depois pegar as ferramentas, sim, o que mais? Abrir o porta-mala, muito bom, abrir o porta-mala. Verificar o step, exatamente, para ver se o step também não está vazio, senão não adianta de nada. O que mais? Pegar o macaco, colocar a próxima porta e a roda. Aí depois que afrouxou o parafuso, pôs o macaco lá embaixo. Não, pôs o macaco, afrouxou o parafuso. Aí levanta o carro. Retira os parafusos. Retira a roda. Depois você encaixa a roda. Encaixa o step. Aí coloca
Coloca os parafusos. Antes de tirar a roda tem que desparafusar, né? Não, já falou já. Perdão pelo mal. Aí aperta os parafusos com as chaves de roda. Aham. E depois guarda tudo e vai embora. Não, aí abaixa o macaco. Abaixa o macaco. Aí termina de apertar. Termina de apertar os parafusos, exatamente. Venha pro... Guarda tudo. Fecha o porta-mala, liga o carro e sai, né? Aqui, ó, aqui tá detalhado, aqui, ó. Exatamente o primeiro que ele falou, né? Verificar o step, né? Se o step não está cheio o suficiente, ligar para o seguro e aguardar o socorro. Ou achar, sei lá, um posto perto, ou uma borracharia para tentar encher, né, o pneu, né? Se os steps estiverem ok, pegaram o macaco no porta-mala, ele não falou para abrir o porta-mala, tá vendo? Nem para desligar o carro, tá vendo? Posicionaram o macaco sobre o carro, suspenderam o carro, não falou para desafrouxar o parafuso, entendeu? Como que o negócio tem que ser bem pensado? Porque se você faz um passo a passo e não executa na ordem certa, você pode ter que abaixar o carro de novo, né? Subir tudo, quer canseira para subir com o macaco? Ah, beleza, agora eu vou trocar. Aí você começa a desaparafusar, o negócio está rodando, você não consegue. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Abaixa tudo de novo, entendeu? Então, olha lá, desaparafusar todos os parafusos, tirar o pneu, colocar o step, parafusar os parafusos, abaixar o macaco. Aí tinha que apertar os parafusos, né? Guardar o macaco no porta-mala, guardar o pneu furado no porta-mala, fechar o porta-mala, entrar no carro, ligar o carro, dirigir até encontrar uma borracharia. Para quê? Para consertar o seu pneu, né? Que está furado, ok? Então, tem todo um passo a passo e ele tem que ser seguido na ordem certa, porque senão ou você vai ter um retrabalho ou o negócio não vai dar certo mesmo, tá? Ok? Ufa! Viram como é difícil? Agora imagine se estivéssemos escrevendo um programa que troca pneus. Será que seu programa saberia o que precisa ser feito? Será que o fluxo de execução estaria completo como você pensou? Esse é o grande desafio do programador, montar a estrutura lógica do programa para ser executado pelo computador, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um algoritmo. Então, algoritmo é só, gente, uma sequência de passo a passo que a gente vai passar para o computador executar. Algoritmo serve só para computador? Não, para fazer bolo é algoritmo. Isso aqui que a gente acabou de fazer é um algoritmo, tá? Só que ali é um algoritmo de passos e eu tenho um algoritmo de instruções também que é para o computador executar, tá? Aqui está em Portugal, né? Nem sei se isso é Portugal, tem tanto tempo que eu não escrevo Portugal, mas eu acho que é. Está em Portugal, então aqui ele escreve em português, mas é igual aqui lá. Fim algoritmo mesmo. Fim algoritmo, fim se não, se, tá vendo? Então a gente tem o leia, que é para pegar um dado externo e passar para o computador, você vai passar lá. O escreva, para pedir para o usuário escrever, aí vem informe a sua idade. Aí o usuário vai informar, ele vai ler a idade do que foi informada na tela. Aí ele vai perguntar, se a idade é menor do que 20, então faça isso. Se a idade é menor do que 15, então escreva, você é uma criança. Se não, se ela não for menor do que 15, e se não for menor, e se for maior do que 20, né? Não, menor do que 20, exatamente, escreva, você é adolescente. Agora, se não for se for maior do que 20 e menor do que 50, ele vai escrever, você é um adulto. Se não, você é um velho. Tá? Então, isso aí é porque ele já está escrevendo uns passo a passo e colocando umas condições. Exatamente, condições, exatamente, tá? A gente vai ver como que faz isso em Python, ok? Hardware, eu até vou pegar um outro slide que eu tenho aqui, mas o que é cada um, gente? Primeiro, o que é hardware e software? A diferença de hardware e software. Hardware eu posso pegar, é tudo que eu posso pegar aqui, mouse, teclado, placa-mãe, HD, monitor, torre, tá? Isso tudo é hardware. Software é o que está dentro do computador. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é software, tá? O slide do PowerPoint é um software. O meu programa que eu faço é um software. Tudo que eu não consigo pegar, tudo que é código-fonte é software, tá? Então, placa-mãe. O que a placa-mãe faz? Vocês conhecem as figurinhas de cada um? Deixa eu pegar aqui as imagens de cada um. Você pegar o banner aí, né? Você tá não, mas eu tenho aqui. Hardware. Passar ele para cá também.
Aqui, ó, placa-mãe. Placa-mãe é responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador, ou seja, processador, memória RAM, HD, entre outros. A placa-mãe, gente, ela fica atrás do computador. Onde vocês ligam todos os cabos, sabe? Vocês estão ligando na placa-mãe, tá? Aqui as entradas aqui, ó. Aqui embaixo, a entrada de áudio. Aqui eu tenho USB. Aqui eu tenho teclado e monitor. Não, mouse e teclado, tá? Meu monitor, cadê ele? Não tá desse lado aqui, não. Deve estar do outro lado lá, tá? Do lado do mouse, teclado. Isso aqui? É, isso aí. Não, isso aqui eu acho que é HDMI, tá? Eu não tô enxergando direito, deixa eu ver aqui. Parece HDMI e USB isso aqui, ó. Tem monitor que liga HDMI. Tem, monitor que liga. Aqui, ó, de rede, tá? Então, gente... Som ainda. De som é essa aqui, né? Essa aqui, microfone e som. E aqui, o que fica na placa-mãe? Aqui eu tenho processador. O que é o processador, gente? O processador é ele que faz todos os cálculos, ele que responde o sim e o se não, ele que faz ele processa mesmo todas as informações. Eu passei um dado, o processador processa, ele vê o que ele tem que fazer com aquilo e te devolve uma resposta, tá? Então o processador ele fica aqui eu encaixo memória aqui. Não, Aqui são as placas. Aqui memória em cima e embaixo. Memória, porque tem esses dois pininhos aqui, né? Memória. Aqui eu tenho, chamam slots, tá, gente? Esses espaços para conectar as placas aqui. E aqui eu conecto placas de diversos tipos. Placa de vídeo, placa de rede, placa de som. O Tá? HD também é ali, não? Não, o HD não. O HD fica fora da placa-mãe. Mas o HD é conectado à placa-mãe também. E faz a bateria ali, ó, a parte importante. Aqui? A bateria. Porque o relógio do computador aqui estava atrasando e ela tem que ficar colocando toda vez a hora certa, tá? Tem uma bateriazinha interna aqui, aquela bateriazinha de 2032, aquela redondinha, encaixa aqui, tá? Então a placa-mãe, gente, ela serve para quê? Para ligar todo mundo e todo mundo se conectar, que não adianta nada. Eu tenho um HD aqui e eu tenho o processador aqui e a memória aqui. Eu passo uma coisa para o computador, eles não estão conectados, como é que ele vai ler do HD se eu não tenho conexão com o HD, tá? Então a placa-mãe conecta todo mundo, todos os componentes do computador. Processador. Processadores mais famosos hoje, né? Intel e AMD. Tem outros, mas os melhores são essas duas marcas, tá? É um circuito integrado que realiza funções de cálculo e tomada de decisão de um computador. Por isso é considerado o cérebro do mesmo. Então é ele que pensa, tá? Na verdade ele não pensa, né? Ele só executa o que a gente pensou, tá? Ele executa as instruções que a gente passou para ele. Tem mais. Processador, placa-mãe. Cadê o HD? Tá aqui não? Fotinha do HD? Tá não. Então vou mostrar uma foto do HD aqui. E da memória RAM, né? Que são os mais importantes. Cadê? Imagens. Nossa Senhora. Hard disk. Como é que é HD mesmo? HD. Tá vendo o HD? Não sei se vocês já abriram um computador alguma vez, tá? Aqui o HD, mas ele tá aberto. Ele não é assim, não. Ele é desse jeito aqui, ó. Tá? Ele é o de baixo aqui. O de lá ele tá aberto para mostrar como que é o HD do lado de dentro. Ele tem um disco e tem uma agulha que lê os dados, tá? O HD, gente, é onde fica tudo que você salvou no seu computador. Todas as informações que você salva no seu computador fica no HD, tá? Então, o HD é que precisa de ter muito espaço para caber. Eu tenho muito vídeo, muita foto. O que eu preciso? Eu sou uma pessoa que tem muitos dados no meu computador. Eu vou comprar um computador com um HD pequeno? Não, eu preciso de um HD grande. Não, eu não tenho. Eu só tenho um programinha, um pouquinho de programa e só uso para acessar a internet. Fazer um Word, alguma coisa. Eu preciso de ter um HD grande? Não, tá? Eu falei do processador, só que eu não falei também o processador ele dá velocidade para o computador também, tá? Quanto mais rápido o processador, quanto mais
melhor o processador, mais veloz ele é, tá? Então, se você precisa executar programas igual a Andressa, que usa Photoshop, CorelDRAW, que são programas pesados, você precisa de um bom processador. Se você usa jogos no computador também, você precisa de um bom processador. E para jogo tem outra coisa também, uma boa placa-mãe e placa de vídeo também. Porque a placa de vídeo é que vai... O gráfico do vídeo em si é a placa de vídeo que é responsável por montar o gráfico. Então, para ele não ficar travando, né? Você vai assistir um filme e o filme fica passando naquela lerdeza, pode ser o processador e a placa de vídeo, tá? Os dois têm que ser bons. Mas para filme é até menos, que a qualidade não é tão grande igual de vídeo, né? De jogo, quer dizer. Ele monta na hora também. Ele monta na hora, exatamente, tá? Então, HD é para armazenar os dados. Então, se eu tenho muito dado, eu preciso ter um HD grande. Se eu quero um computador rápido, eu preciso de duas coisas. Processador bom, 3, né? Placa-mãe boa e memória. HD é memória, gente? Tá? HD também é memória, só que ele é uma memória para salvar informações e não para executar, igual eu estou aqui, usando o computador. O que está executando essas informações que eu estou na tela aqui, ó? Eu estou com o PowerPoint aberto, eu estou com o Chrome aberto, eu estou com o Windows Explorer com o Camtasia aberto. O que está executando isso aqui para mim? O processador, ele vai ler e retornar as minhas informações. Então, eu ponho lá uma calculadora para fazer uma conta, ele vai fazer a conta para mim. Mas quem que está salvando as informações temporárias aqui do meu computador é a memória RAM, tá? A gente tem dois tipos de memória, a memória RAM e a memória ROM. Não é nem usado muito ROM mais atualmente, o ROM é o HD, tá? E a RAM é a minha memória, que eu vou mostrar aqui uma memória computador. Memória RAM, exatamente, são essas plaquinhas aqui, tá? Elas são encaixadas, a placa-mãe não tá ali mais, claro. Elas são encaixadas lá naqueles dois slots que tinham um pininho. Tá no PowerPoint, exatamente. Aqui, ó. Elas são encaixadas aqui, ó. E a memória RAM, ela também, quanto maior a capacidade da memória RAM, maior a velocidade do seu computador. Então, eu tenho 2 GB de memória RAM, 4 GB, 6 GB. Hoje em dia acho que já lançou até de 128 GB. Eu vi na internet ontem, até 128 GB de memória RAM, tá? Então, oi? 2 rins, exatamente. É caro, tá? Uma das coisas que está aqui no slide é exatamente isso. Então aqui, deixa eu pegar onde que está lógica. Algoritmo, hardware, exatamente. Então aqui, ó, a placa-mãe, então, integra todos os componentes. O processador é que faz os cálculos e os processamentos, assim, de se o if, né, e o else vai executar uma instrução ou outra. A memória RAM, armazenamento volátil. O que é volátil? Ele é temporário. Então, eu desliguei meu computador, se eu não salvei, acabou, já era. Então, enquanto eu não salvar, tá na memória RAM. A partir do momento que eu salvei, foi para o meu HD, tá? Onde ficam as instruções e os dados que estão sendo processados. Então, aqui, quem está executando esse meu programa aqui? É a memória RAM. Tá? Ela que está disponibilizando essa informação para que eu consiga visualizar aqui. A memória RAM é um conjunto de células, cada uma possui um endereço. Isso aqui é muito importante. A CPU pode processar qualquer uma dessas células. Isso aqui. E é rápida, mas ela é cara, tá? Então, enquanto um HD lá de 1 tera custa, sei lá, R$200, né? Uma memória RAM de 4 GB deve custar a mesma coisa, de 8 GB deve custar a mesma coisa. A 128 GB está R$8.000. Você olhou o preço dela aí, né? R$8.000. Então, gente, 128 GB, 1 tera são 1.000 GB. E 1 tera de HD é uns R$200. Olha a diferença de preço de uma memória RAM para uma memória ROM, né, que é o HD, tá? Então, o HD aqui é armazenamento secundário, grandes quantidades de dados.
E entrada e saída, que é o quê? Monitor, mouse, teclado, caixa de som, webcam, tudo que eu tenho de informação que eu posso passar para o computador para entrar e sair do que? Impressora, a tela do monitor, ele está me mostrando uma informação, ele está saindo com os dados para mim, tá? Ok? Dúvidas aqui no hardware? Software, já falei também, tudo que você não pode tocar, né? Tudo que está dentro do computador aqui, que está salvo no meu HD, é software, tá? O software traz as instruções a serem seguidas. O computador, eu não vou falar que software é tudo que está salvo no HD também, porque tem dados, né? Salvo no HD também. Eu tenho um filme, uma foto, não é um software, é um arquivo, não chama de software, né? Na verdade, o software seria mais Um aplicativo mesmo, né? Um programa, tá? O computador entende apenas uma linguagem, a linguagem chamada de máquina, que ela é 0 e 1. Só que a gente não escreve em 0 e 1, né? A gente fala português, inglês, Python, né? A gente vai falar Python, né? Então, para escrever em 0 e 1 é muito difícil, por isso que foi criada a linguagem de programação, justamente para o usuário conseguir interagir com o computador. A linguagem de máquina é muito difícil para os humanos, por isso a gente precisa de linguagem de programação. Então, tem alguns exemplos aqui: Pascal, Java, C, C++, C Sharp, Python, VB.NET. Tá? Cada uma tem suas regras e sintaxes. VB.NET e C Sharp da Microsoft só funcionam em coisa da Microsoft, tá? E o Python não, né? Eu consigo funcionar tanto em Windows quanto em Linux. Na verdade, ele é nativo, exatamente. Então, ele funciona em outros sistemas operacionais. Ok. Tem integrações, gente. Eu vou mostrar mais pra frente. Tem integrações. Mesmo se eu fizer uma coisa em VB.NET, tem o IronPython, que integra com... Não, o IronPython integra o Python com o Windows. Não, se bem que o Python já integra. Não, o IronPython é do VB.NET com o Linux, né? Eu vou mostrar o tipo de... São chamadas máquinas virtuais, tá? O Java, ele também pode ser usado tanto para Linux quanto para Windows, que ele tem a JVM, que é a Java Virtual Machine dele, tá? Sistemas computacionais. Sistema computacional é software também, é a mesma coisa. Ele é um aplicativo, usando uma maneira grosseira de chamar, ele é um aplicativo, ele é um programa. Mas sistema, ele é um programa um pouco maior. A gente chama de sistema, é uma coisa que integra várias coisas, né? Não é calculadora, só faz conta. É uma coisa só que ela faz. Agora, um sistema de gestão, por exemplo, o que ele faz? Ele cadastra cliente, ele controla estoque, ele controla a parte financeira da empresa. Então, ele venda, exatamente. Então, ele controla várias coisas, ele faz várias coisas. Então, é por isso ele é chamado de sistema. Igual o nosso corpo, né? Não é um sistema? Ele não tem a parte respiratória, a parte digestiva e assim por diante. Então, ele é um sistema que integra várias coisas. Por isso que é chamado de sistema e não de programa, aplicativo. Aplicativo geralmente é um programinha bem pequeno, que faz basicamente uma função só, tá? A palavra sistema é muito importante quando falamos sobre computadores. Um sistema computacional é um conjunto de componentes interligados entre si, trabalhando em um conjunto de modo a realizar a mesma tarefa. Então, na verdade, o sistema computacional, ele é tanto hardware quanto software, interligado. Tá? Então, eu estou executando o PowerPoint, por quê? Porque eu consigo, a placa-mãe, o HD, a memória, o processador, a placa de vídeo, está tudo integrado para que eu consiga exibir esse software que eu fiz. Tá? E por baixo, é claro, gente, tem uma coisa muito importante que é o sistema operacional. Tá? Que nada disso funciona sem o sistema operacional. O Windows e Linux são sistemas operacionais. Então, o sistema operacional ele fica por baixo de todos os programas que a gente desenvolve. Por isso que o programa eu preciso de saber em qual linguagem que eu vou desenvolver. Porque eu preciso de saber para qual sistema operacional que eu quero que funcione aquele meu programa. Tá? Hoje em dia, tem também o macOS, que é da Apple, mas tem outros, né? E tem os de celular também, né? Que é o iOS, o Android, o da Microsoft, que é o Windows
OS? Não, qual que é o da Microsoft? Windows Phone, mas é o nome... Não, Windows Phone é o nome do aparelho, não? Não, é o sistema. O sistema também é Windows Phone? Pois é, então tem outros sistemas operacionais, tá? E o que o sistema operacional faz? Ele controla todos os componentes que eu tenho dentro do meu computador. A placa-mãe liga fisicamente, ela liga o hardware, mas quem que controla o funcionamento deles é o sistema operacional, tá? O sistema computacional é composto por duas grandes categorias, eu já falei, né? Hardware e software. Um não é nada sem o outro, exatamente. Não adianta nada eu ter uma máquina e não ter um sistema operacional dentro dele. Não adianta nada. Antigamente, não sei se vocês perceberam aqui, ó, nos computadores, deixa eu dar um extra aqui. Nos computadores aqui, ó, olha como é que era, não tinha sistema operacional, era tudo em tela preta. Era um sistema operacional, mas era DOS, que é o sistema operacional tela preta, tá? Sem interface gráfica. Não usava mouse, só usava teclado antigamente. Então, para passar de um campo para o outro, era só dando enter até chegar lá onde que eu queria, tá? Aí, depois que surgiu o mouse, surgiu o sistema com interface gráfica. Porque era muito difícil para usuário comum, não só para o usuário comum, mas para o pessoal que trabalhava mesmo era muito difícil. Imagina você navegar na internet, né? Antes não existia internet, mas imagina navegar na internet. Tem jeito de acessar a internet pela tela preta, né? Pelo bash do Linux ou pelo command do Windows? Tem. Mas navegar na internet por aquilo ali, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Então vamos lá. Tudo à base de comando, né? Tudo Base de instrução. Né? de instrução. Você não podia clicar em nada, tá? Do código à execução. Código-fonte, gente. Todo mundo sabe o que é código-fonte? É tudo que eu escrevo para o programa executar. Vocês têm alguns têm um pouquinho de noção a mais do que os outros, que já trabalhou com isso. Mas o código-fonte, igual a gente fez lá do pneu, aquilo seria o meu código-fonte. É o passo a passo que eu vou executar, que eu vou escrever para que o computador execute. Ok? O código nada mais é do que um arquivo texto, no qual as ideias do programador são inseridas obedecendo uma certa linguagem de programação. Então, eu não posso escrever em Portugal e tentar fazer com que o Python leia isso, porque o Python não entende Portugal. Tá? É a mesma coisa de eu falar chinês aqui, ninguém vai me entender. Tá? Eu preciso de um programa para executar o meu código-fonte. E esse programa ele tem uma certa linguagem, e essa linguagem tem uma sintaxe. O que é a sintaxe? Igual no português, a gente não fala nós vai, né? No Python, a gente também não vai escrever em Portugal, porque ele não vai entender, tá? Apesar da gente entender nós vai, né? O computador não entende, não, tá? Se você não falar certinho com ele, dá erro, você não consegue nem executar seu programa. Dependendo do que você escreve, o programa nem executa, tá? Ele dá erro antes de executar. Que a gente fala de erro de execução, em tempo de execução e em tempo de programação mesmo, né? No código-fonte, tá? Na hora de compilar, eu vou falar mais pra frente o que é isso também, mas enquanto eu estou fazendo, na hora que eu vou tentar executar isso, o programa ele vê se está tudo certinho, se está tudo escrito da maneira correta antes de executar. Essas ideias precisam virar código de máquina. Nós vamos ver isso aqui. Como que o programa que eu escrevi em Python, em C#, em VB.NET, em Visual Basic, qualquer coisa, ele vira o código de máquina. Porque o computador, ele não entende Python também, tá? O código do programador precisa passar por um processo de tradução. Esse processo é chamado de compilação. O resultado pode ser o bytecode ou o código de máquina, dependendo da linguagem. O que é isso? O que é bytecode? Na verdade, bytecode é só para Java, tá? Mas por isso está entre aspas. O bytecode é uma linguagem intermediária. Então, nós vamos ver agora o que é isso. A gente tem 3 tipos de linguagem de programação. Todas elas se encaixam em um desses 3 tipos, tá? Linguagem compilada. O que acontece? Eu peguei o meu código-fonte que eu escrevi lá no bloco de notas, em qualquer lugar que eu escrevi o meu código-fonte, que é as minhas instruções. Eu tenho um programa no meio que compila. O que ele faz? Ele vê se está tudo certinho, se eu escrevi
a minha sintaxe correta, e ele gera para mim um arquivo já na linguagem de código de máquina, tá? 0 e 1. Não, você não consegue ler isso. Ele gera esse arquivo para mim e esse arquivo o computador direto já consegue ler. Então eu tenho meu código-fonte e a partir do código-fonte eu passei pelo compilador, eu já gero direto 0 e 1. Essa é uma linguagem puramente compilada, tá? Ela não tem um intermediário aqui no meio, tá? Intermediário no meio é, né, pleonasmo, mas tudo bem. Linguagem interpretada, ela é puramente interpretada, tá? Porque eu tenho a linguagem que ela é os dois, ela é compilada e interpretada. A linguagem interpretada, na verdade, você tem o seu código-fonte, tem um programa no meio que não é o compilador, é o interpretador, e ele gera o código de máquina. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença disso? O meu código-fonte, ele é gerado, na hora que eu passo o interpretador, ele é gerado uma linguagem intermediária que o interpretador interpreta essa linguagem e gera o código de máquina. Aqui eu já gero o código de máquina direto, é um arquivo que eu tenho com o código de máquina pronto. O interpretador não. Quando ele gera esse meu arquivo, ele não está em código de máquina. Ele está numa linguagem intermediária. Só que ele pega essa linguagem intermediária e interpreta essa linguagem e transforma ela em código de máquina. Tá? Então a diferença é que aqui eu já tenho código de máquina e aqui eu tenho uma linguagem interpretada. Tá? Que é uma outra linguagem entre o meu código de fonte e o meu código de máquina. Tá? Que seria no Java o bytecode. Para que existem linguagens interpretadas, gente? Por que existe linguagem compilada, interpretada e compilada e interpretada? O que acontece? Se eu quiser essa linguagem compilada aqui, ela só vai, na hora que eu compilei o meu código-fonte, ele só vai servir ou para o Linux ou para o Windows. Eu tenho que compilar dois programas diferentes. Então eu tenho meu código-fonte lá escrito em C ou C++, tá? Aqui é o meu compilador, que é o GCC, que compila o C. Quando eu passo por esse compilador aqui, ele gera o meu código de máquina, ele gerou pro Windows. Se eu quiser gerar, então eu tenho hoje lá o meu programa pronto, ele só funciona em Windows. Se eu quiser fazer ele funcionar em Linux, eu tenho que ler de novo o meu código-fonte feito em C, gerar outro, eu vou configurar ele lá para gerar para Linux, e aí ele vai gerar outro código-fonte. Então são código-fontes diferentes. Eu tenho dois arquivos exe no final diferentes. Tá? Eu tenho um que executa no Windows e outro que executa no Linux. Por isso que foi surgir a linguagem interpretada. Tá? Por isso que vem interpretador. Porque eu quero ter um código-fonte, o programador não tem que preocupar se ele vai programar para Windows ou se ele vai programar para Linux. O mesmo código-fonte que ele faz funciona tanto em Windows quanto em Linux, quanto em macOS, quanto em outros sistemas operacionais. Por isso que veio a linguagem interpretada. Para quê? Para eu poder escrever a linguagem que eu quiser, do jeito que eu quiser, e ele saber como é que ele faz. É claro que você não pode usar uma coisa que só tem no Windows, uma biblioteca do Windows, mas isso aí, assim, na programação é raríssimo você vai precisar de mexer diretamente com uma coisa que é nativa do Windows. E que aí esse meu código-fonte eu não vou conseguir executar ele no Linux, mesmo que for nessa linguagem aqui que é interpretada e compilada. Tá? Gente, só para falar assim, um exemplo, aqui na empresa a gente tem um software que é proprietário, que é o GAT, e ele é desenvolvido em VB6. Em VB6, que é uma linguagem da Microsoft. E antes a gente gerava 3 versões dele, 3 executáveis diferentes, porque a gente trabalhava com 3 bancos de dados diferentes, ou seja, não vai explicar que é banco de dados. Não, na verdade não. O executável, a gente não fez dessa forma e não. O executável ele era único. Mas internamente eu tinha que escolher qual banco que eu ia usar. E o sistema ele verificava, eu estou usando MySQL, então eu vou executar SQL desse jeito. Eu estou usando o Access, eu vou usar desse jeito. Estou usando o SQL Server, eu vou usar de outro jeito. Mas o executável era um só. Você tinha que
compilar Não tinha que compilar 3 vezes, não. Eu compilava uma vez só. O VB6 que você está dando exemplo, ele é uma linguagem da Microsoft, mas eu gero o meu exe e ele vai funcionar só no Windows. Tá? Eu não consigo fazer ele funcionar no Linux. Ok? A diferença é que, por exemplo, o Python é uma linguagem interpretada. E aí você tem os interpretadores para cada sistema Para cada sistema operacional, que é o Iron Python lá. Você tem seu programinha lá de como retirar a roda e trocar a roda, e você simplesmente vai... Trocar a máquina virtual. No ambiente que você tiver, você vai usar a máquina virtual daquele ambiente. Então, eu estou no Python, eu estou no Linux, eu vou usar o CPython, que é para Linux. Tá? Ele é que define em qual sistema operacional que eu estou. Ok? E a linguagem compilada e interpretada, ele gera no meio. Quer ver? Eu vou mostrar aqui Não sei se eu colocar isso aqui vai vir. O que eu quero? O que eu coloquei? Não. Aqui, ó. Executador. Esse seria o interpretador, né? Aqui eu pego o meu código fonte. Não quero isso. Pois é. Fiz errado. É que eu estava tentando dar de exemplo, às vezes assim, você tem que testar, por exemplo, cada vez que você compila a versão para diferente sistema operacional, você vai ter que testar. Ah, tá, mas aí não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não, mas eu tô querendo dizer o seguinte, no Python, por exemplo, você faz um programa só, você vai testar só aquele programa. E o interpretador, ele vai fazer para o diferente sistema operacional, não é isso? Sim. Você não precisa ficar testando. Esse aqui não, esse aqui é só compilada. Eu tô errado, não sei. Não é isso que eu quero, não. Peraí. Que aqui o compilador já gerou 0 e 1 direto. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui, eu vou mostrar, né? Eu fiz de novo errado. Eu vou mostrar essa daqui, que essa aqui é só compilada. Visualizar imagem. Essa aqui é só compilada, ó. Eu tenho meu código fonte escrito aqui em C. Ele passou pelo computador e virou isso aqui, ó. Pelo compilador. Pelo compilador e virou isso aqui, 0 e 1. Isso aqui, o sistema, o computador, né, a placa-mãe, o processador lá, ele vai entender direto, porque é 0 e 1, tá? Agora, quando eu tenho em Java, vou pegar um bytecode aqui, deixa eu ver se tem aqui para Java, né? Deixa eu ver esse aqui, objeto, biblioteca, compilador, código, objeto, programa executável, na mesma coisa isso aqui. Deixa eu pegar aqui, bytecode Java. Você colocou o que aí? Vocês colocaram? Não, mas você colocou o que aí para pesquisar? Interpretador. Vai ficar na terceira linha. Nossa, eu acho diferente. Mas aqui também dá, deixa eu ver se é esse aqui. Arquivo texto, aqui ó, esse aqui também dá. Visualizar imagem. Então aqui eu tenho o meu arquivo código fonte, tá? Foi feito em Java. Aí ó, tá vendo lá, compilador para Unix, para Macintosh, Windows 95. O compilador, ele compila e vai gerar o bytecode, que é uma linguagem intermediária entre o 0 e 1, tá? E esse bytecode, ele é lido pelo quê? Pela máquina virtual. Essa máquina virtual aqui é que gera para mim o 0 e 1. Então, isso aqui é que essa máquina virtual é que vai definir se eu vou usar Linux, Windows, macOS, tá? É um programa intermediário. Eu gero por que que eu posso fazer isso? Esse meu código fonte aqui, ele não é lido por ninguém, por nenhum das minhas máquinas virtuais, por nenhuma das minhas máquinas virtuais. Ele tem que ser compilado e gerado esse arquivo aqui para ser lido pela máquina virtual. Só que esse meu arquivo, ele é lido por qualquer uma das máquinas virtuais.
Então esse aqui não lê, nenhuma máquina virtual lê, mas esse aqui todas leem. Tá? Então vamos supor, eu estou falando português aqui, e tem um cara que fala chinês. O cara que está no meio, ele sabe português e sabe chinês, que é o tradutor. Então eu passo para ele em português, ele translate, né? Ele traduz para chinês e o chinês vai conseguir interpretar o que eu estou falando, tá? Então é a mesma coisa, aqui está em português, ele passou para chinês e a máquina virtual lê chinês. E a máquina virtual lê chinês e faz o que com ela? Transforma em 0 e 1. Que aí o computador, porque aqui a gente tem 4 pessoas, né? Tem eu que falo português, o outro fala inglês, o outro fala chinês, o outro fala libanês, sei lá. E aí vai passando de um para o outro. Um vai traduzindo o que o outro fala até chegar no 0 e 1, que é a máquina que fala. Ok? Deu para entender aí por que eu tenho a linguagem interpretada? Para eu não ter que ter 2 programas diferentes. Eu tenho um programa só e eu consigo executar em vários sistemas operacionais diferentes. Ok? A vantagem da linguagem interpretada, compilada e interpretada é essa. Tá? E quais são compiladas e interpretadas? Java, Python, C Sharp, VB.NET são alguns exemplos, tá? Quem que é o interpretador? Aliás, o compilador do Java é o Javac, do Python, CPython, C Sharp ou VB.NET é o MS Build, que é da Microsoft. Aí esses 3 aqui, ó, eles fazem o quê? Eles geram a linguagem interpretada, que no Java é o bytecode, e aí a JVM, tanto a JVM do Linux, a JVM do Windows, a JVM do macOS, todas elas leem o bytecode e transformam o bytecode em quê? Em 0 e 1, que o computador consegue entender, tá? A diferença é para eu não ter que fazer programas, a vantagem é essa, eu faço um programa só e eu consigo executar ele em vários sistemas operacionais. Acho que eu falei demais disso, né? Mas deu para entender, né? Qual que é a vantagem. Então vamos para um pouco de atividade para eu parar de falar um pouco. Vai lá. Beleza? Terminaram aí? Então vamos lá. Andressa, qual que é a diferença entre hardware e software? Bom, hardware que a gente pode pegar, né? Aham. E são os componentes do computador, HD, placa-mãe, memória. Sim. E software são os sistemas que a gente faz funções, que a gente faz. Isso, exatamente. Natália, qual a vantagem da linguagem compilada para a linguagem compilada e interpretada? Eu não sei, eu sei a diferença, mas eu não sei se... Não, a diferença não, a vantagem, na verdade, não é nem a diferença, é a vantagem. Por que eu escolho usar Python em vez de usar C, por exemplo? Porque eu posso, independente do sistema operacional que eu estiver usando, eu posso... Exatamente. Ativar e executar. Exatamente. Tá? Porque ela é interpretada, né? Ela tem lá a máquina virtual e a máquina virtual é que vai depender do sistema operacional. Mas o seu código-fonte, ele vai ser o mesmo, o programa que você gera, ele vai ser o mesmo também, tá? E vamos ver aí o que vocês fizeram para fazer café, né? Vão falando aí, que é a primeira instrução aí para fazer café. Vai falando aí. Separar os elementos. Separar. Encher a panela de água, né? Aí a ordem dessa aí tanto faz, tá vendo? Eu posso pôr a panela para encher a água e ferver, enquanto isso eu vou separando os elementos. A ordem. O que mais? Ligar o fogo, colocar na panela, Aham. colocar açúcar Colocar. Você já coloca direto na água, ok. esperar ferver. Aí o café dela só serve para quem gosta de café com açúcar, você viu, né? Quem gosta com adoçante já não serve mais. Então, é igual... E isso é muito importante, tá, gente? Igual aqui na Silex, a gente faz um sistema de gestão. Quando eu faço um sistema de gestão, não só um sistema de gestão, quando eu faço qualquer tipo de programa, geralmente eu procuro atender um público maior, para eu conseguir vender mais o meu sistema, né? Se eu faço café com açúcar já, metade já não vai tomar meu café, porque metade quer com adoçante. Sei lá, tô chutando aqui um percentual. 10% gosta com adoçante? Então... Eu tô sem açúcar. Aí, tá vendo? Então...
Você atende menos clientes. É claro que você pode... eu posso falar, não, meu foco é só gente que toma café com açúcar. Quem não toma, azar. Quem não toma, vai lá e faz o seu, né? Eu posso falar isso. Aí você pode pensar na hora de fazer o seu programa qual que é o foco também que você quer atingir, né? Qual que é o seu mercado aí, né, Ismael? Market share aí, essas palavras aí do marketing aí. Aí você pode pensar aí o que você quer atingir, tá? Então, o da Andressa é só para café, só para diabético. Então, ok. Quem mais? Aí coloca a quantidade de pobres e sai no quadro. Chafé, né? Eu gosto. Eu gosto de café docinho e fraco. Coloca a quantidade, exatamente. Coloca o coador em cima da garrafa. Aí espera a água ferver. Espera a água ferver. Coa o café. Coa o café, isso. Joga a água lá. E põe na garrafa. Fecha a garrafa, exatamente. Papel. O fio de papel, Mas é o coador, né? Pode ser coador de Pano, né? pode ser o de pano ou pode ser o de papel. A meia, exatamente. Se não tiver, vai na meia, né? Ok, aí fecha a garrafa e tá pronto para tomar. Lava as vasilhas, né? Bom. Convém. Ok. Então vamos lá. Aula 2, variáveis e entradas de dados. Então vamos ver, porque na programação a gente usa muito variável, muito, tá? Conceito de variável, nome de variável, e agora já vou entrar em Python, tá? Porque conceito não, mas a nomenclatura é em Python, tipo também, e entrada de dados também, tá? Então aqui a gente já vai entrar um pouquinho em Python. O que era, gente, variável? Quando vocês faziam lá na 4ª série, né? A 5ª série que começa a variável? Acho que é a 5ª série, né? Começa a avacalhar aqui. Começa a avacalhar a matemática com letra, né? Eu também acho. O que é variável lá na matemática quando a gente estudou? Na verdade, começava com uma caixinha, não era? A professora falava assim, gente, é variável, é uma caixinha que você tem, que você guarda alguma coisa dentro da caixinha. Vocês não aprenderam variável desse jeito, não? Já falou X, já? Traumatizei, que eu nem lembro da matemática. Pois é, mas a variável, gente, nada mais é do que uma caixinha. Ela tem um espaço pré-definido, né? Dependendo do tipo que é a minha variável. E eu posso guardar uma determinada informação lá dentro. Quando é uma caixa de sapato, eu posso guardar qualquer coisa lá dentro, contanto que caiba, né? Ou não só qualquer coisa. Por exemplo, não tem como guardar água numa caixa de sapato, que vai derramar, né? Vai furar minha caixa de sapato. Tem como eu guardar outras coisas dentro de uma caixa de sapato. E vai depender também do tamanho. Não tem como eu colocar um elefante dentro de uma caixa de sapato, tá? Então depende, por isso que a variável ela tem tamanho e tem tipo. Porque eu vou precisar de guardar uma determinada coisa de um determinado tipo dentro de uma variável, tá? Na matemática a gente usava a palavra incógnita também, né? E sempre era o nosso x aqui, tá? X mais 1 igual a 2, então x é igual a 1, né? Teoricamente né? Na programação, variáveis são utilizadas para armazenar valores e para dar nome a uma área de memória, onde os dados são armazenados. Vocês lembram da memória, gente? A memória RAM aqui que eu tô falando, tá? Não é o HD, tá? E nem a memória, né? Não, a memória do computador, aquela plaquinha verdinha desse tamanho assim, mais ou menos, tá? Que é onde fica o quê? O que eu tô processando no momento aqui. É a memória temporária do meu computador, tá? As minhas variáveis, elas são guardadas na minha memória RAM. Nós armazenamos algum valor em variáveis de forma a utilizar esse valor mais tarde no programa. Igual foi lá que ele pede o nome, né? Lá no meu... Aqui no meu... Aqui, ó, escreva, leia idade. Idade, aqui, ó, é onde que eu tô salvando a idade que eu peguei do usuário. É a minha variável, tá? Variável, você dá um nome para ela representar um espaço na memória do computador. Nós vamos ver um pouquinho mais a fundo o que é isso, tá? Então, voltando lá na minha variável,
O nome variável dá-se pelo fato de que o valor armazenado na mesma pode ser alterado à medida em que o programa é executado. Eu posso passar uma idade, depois eu quero passar outra idade para ele fazer outra coisa com aquela mesma informação, tá? Com aquela mesma variável. Quando referenciamos uma variável, significa que estamos referenciando o valor armazenado nessa variável. Então, se eu pergunto qual que é o valor da palavra idade, né, da variável idade, ele vai me voltar o que está dentro dela, que está dentro da caixinha. Então, é como se eu estivesse abrindo a caixinha e olhando lá o que tem lá dentro. Tá? Isso é que é perguntar o que tem dentro de uma variável. É perguntar o que tem dentro da caixinha. Sempre que vocês tiver dúvida do que é variável, lembra sempre da caixinha. A caixinha, ela guarda uma coisa de algum tipo. E ela tem um nome, caixa. Tá? Memória. Memória do computador. A memória do computador, isso aqui é uma representação gráfica da memória, tá, gente? Por que eu estou definindo desse jeito? Por quê? Porque a memória, ela tem endereços. Igual aqui, a memória, eu posso falar que é uma cidade. Por exemplo, eu tenho um endereço e nesse endereço eu tenho a minha coisa, que seria o que está dentro da minha memória, tá? Então aqui eu tenho uma caixinha de correio do prédio. Uma caixinha de correio do prédio. Fácil, uma caixinha de correio do prédio, tá? Não tem lá apartamento 101, 102, cada um ali é um endereço. E dentro desse endereço eu coloco uma coisa, que é a minha correspondência, que é uma caixa que chegou com alguma coisa dentro, tá? Eu tenho tamanhos diferentes que eu posso armazenar dentro das minhas caixinhas de correio. Mas cada lugarzinho da minha caixinha de correio vai ter um tamanho e eu vou colocar alguma coisa lá dentro. A memória, eu posso fazer uma coisa que eu não posso fazer na minha caixinha de correio, que é ultrapassar, eu tenho lá 101. E aqui do lado eu tenho 102. No meio eu tenho uma barreira, né, de madeira, de ferro, que seja, do que é. Lá na memória eu tenho lá cada quadradinho. Mas se uma informação ela não cabe só em um quadradinho, eu posso ocupar 2, 3, 4, 5, depende do tamanho da minha informação, tá? A minha caixinha de correio lá eu não posso fazer isso, tá? Aqui no caso, ó, a minha memória, claro que minha memória ela só tem 80 espaços, é uma memória muito pequena, né? Hoje em dia as memórias são bem grandes, o programador não preocupa muito, dependendo de onde ele está desenvolvendo, ele não preocupa muito com memória. Se for para smartphone, tem que preocupar, porque smartphone a memória é muito pequena, tá? Antigamente o programador tinha que preocupar muito com memória, hoje em dia não preocupa muito mais não, porque tem muita memória, tá? Agora, quando você tem uma memória restrita, você tem que preocupar se o seu programa vai ser executado, de uma forma mais rápida ou não, tá? Dependendo da quantidade de memória que você vai trabalhar. E aí, eu coloco a minha informação. Aqui, ó, a minha memória está praticamente tudo livre, tá? Eu tenho 580 avos aqui da minha memória ocupada e minha memória livre aqui são esses quadradinhos azuis. Vou mostrar para vocês, eu não sei se vocês já chegaram a executar alguma vez a desfragmentação de disco. O disco, o HD, tá? Disco que eu tô falando aqui agora é de HD. É uma memória também, e ele é representado dessa forma aqui também. Só que ele é muito maior do que a minha memória RAM. Tá? Olha a desfragmentação de... O que é desfragmentar o disco, gente? À medida que eu vou usando o meu HD, eu salvo um arquivo, apago, salvo um filme, apago, crio uma pasta, ponho um arquivo lá dentro, removo essa pasta, renomeio, vou fazendo um monte de alterações aí no meu HD, nos meus dados que estão no meu HD, ele vai preenchendo os espaços que estão vazios. Então eu tenho aqui até o 5 preenchido. Criei um arquivo, ele vai preencher mais um espacinho. Criei mais um outro, ele preenche aqui. Apaguei o arquivo que estava aqui, isso aqui vai ficar em branco. E aqui vai ficar preenchido. E assim sucessivamente, vai ficando espaços em branco no meio. Tá? Vai ficando uma bagunça. Vai ficando tudo fragmentado. Por isso que é o nome fragmentado.
vai ficando quebrado, não fica um bloco contínuo preenchido e depois o restante vazio. Fica preenchido aqui, vazio, preenchido, 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 vazio, preenchido, preenchido, vazio, vazio, preenchido, vai ficando desse jeito. A desfragmentação de disco nada mais é que ele vai organizar. O que tiver vazio, ele vai preencher com o que está lá no final, ele vai jogando nos espaços vazios, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que ele faz, o que a desfragmentação de disco faz. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Os espaços verdes são os que estão preenchidos e o branco é o que não está preenchido. A desfragmentação, tá vendo que ele está pegando? Não sei se eu vou conseguir mostrar, se vocês estão vendo. Ele está pegando os pedacinhos verdes que estão espalhados aqui e jogando onde está em branco. Ele está tirando de um lugar e jogando em outro. Tá? Isso aqui era no Windows XP ou Windows 98, né? Porque a bolinha, o XP já era bolinha, né? 98, que era bonitinho desse jeito aqui. O Windows atualmente, ele não faz mais dessa forma de visualização, são umas barrinhas, tá? Não, ele me mostra umas barrinhas. Eu prefiro esse, eu acho mais fácil de ver o que está acontecendo, tá? E eu acho bem assim, você entende o que está acontecendo. Então você tem aquele monte de buraco lá, ele vai pegando o que está aqui e jogando ali. E aí vai liberando um monte de espaço em branco aqui. Para que é feito isso? Para com que o seu computador fique mais rápido. Por quê? Se você tem tudo bagunçado, você está lá no seu guarda-roupa, né? Você não sabe onde é que fica nada, você tem que procurar em todas as gavetas até achar o que você quer. Quando o computador está todo organizadinho, está tudo juntinho, ele acha mais rápido as coisas. Tá? Por isso que é bom, de tempos em tempos, apesar de eu não fazer, né? Caso de Ferreira Espeto de Pau, apesar de eu não fazer, é bom você desfragmentar de vez em quando seu disco, sei lá, uma vez a cada 6 meses. Não é para fazer também semanalmente, não precisa disso, né? Isso aí acontece quando você apaga a informação. Se você não apaga nada, vai só colocando, ele vai colocando na ordem certinha. Aí apagou aqui, ficou um buraco aqui. Apagou ali, ficou um buraco ali. E aí, à medida do tempo, é bom você desfragmentar, tá? Isso é para HD, tá, gente? Memória RAM não desfragmenta, não. Porque o que acontece quando você não salva na memória RAM? Tudo é perdido quando você reinicia seu computador, não é? Então, ela limpa a memória. Você reiniciou seu computador, ele limpa a memória e vai carregando novamente à medida que os programas vão iniciando, tá? Então, eu liguei meu computador. Aí, ele está carregando o Windows, ele está colocando informação na memória. Aí, entrei no Chrome, ele coloca mais uma informaçãozinha lá na memória. E assim por diante, tá? Isso aqui era só uma curiosidade, não tem muito a ver com a memória RAM, não, mas é para vocês saberem como é que é o funcionamento de uma memória, tá? Então, aqui eu tenho a minha memória e quando eu crio uma variável, lá, seja qual for a linguagem utilizada para desenvolver um programa, toda variável que é criada é alocada em um espaço na memória RAM do computador. Então, quando eu crio, ele vai colocar mais um amarelinho aqui. Ele vai preencher uns espaços da memória. Vai depender do quê? Do tamanho da sua variável. Quando o programa é executado, o endereço do local desse espaço reservado na memória é passado para essa variável. Será onde o conteúdo da variável irá armazenar o seu conteúdo de memória. Então, aqui, ó, vou criar uma variável de 4 bytes, que é uma variável do tipo inteira, por exemplo, ela é de 4 bytes. Então, ele vai pegar 4 quadradinhos aqui e vai reservar para essa minha variável, tá? Ele vai preencher. Então, minha memória já tem menos espaço livre agora, tá? Então, gente, por que eu tô falando de variável e memória? Agora, vocês vão falar assim, mas para que eu tenho que saber como que armazena essa variável na minha memória? Não, tá armazenado lá. É porque, mais para frente, nós vamos ver como é que o Python busca essa informação lá na sua memória. Se ele vai buscar a informação que está aqui, ou se ele vai buscar a informação que está aqui, ou aqui, nós vamos ver. Tem muito a ver com a programação, onde a variável está alocada na memória. Tá? Alocada é só onde que ela está salva lá na memória. Fala. Só uma pergunta. Por exemplo, eu estou criando minhas variáveis. Mas a memória RAM é temporária. Tipo
Não tô programando, tô lá. Ah, não. É variável X. Não, peraí. Enquanto você está programando, ele tá na memória RAM mesmo, mas uma vez você vai salvar o seu programa. Então essa variável... Qual que é esse momento? Na hora que você salva o programa mesmo. O que é salvar o programa? Clicar no disquetinho lá para salvar mesmo. Qualquer coisa que tem que fazer. Salvar mesmo, é o disquetinho mesmo. Se você for... Vamos lá no que a gente está com o G você manda salvar. Manda salvar, exatamente, como arquivo.py. E ele vai salvar onde? No HD. Tá? Ele vai ocupar nessa hora... Não é nessa hora que ele tira, tá? Ele na verdade, o computador, ele tem um processo de limpeza de memória, mas isso ele faz de tempos em tempos, tá? Não é toda hora, eu salvei, ele já vai tirando. Ele faz lá do jeito dele. Eu não entendo muito bem do funcionamento de limpeza de memória, não. Na verdade, o que acontece? Ele só vai limpar a memória a partir do momento que você tiver que utilizar de novo. Você mandou fazer alguma outra escrita na memória. Naquele mesmo lugar, né? Aí ele vai e faz o sua PIN, ele pega, manda pro HD, e aí ele pega do HD e manda pra memória. Pra memória. É porque, pra que ele não limpa toda hora? Pra ter um cache. O que é cache? Não sei se vocês... Você acabou de definir um trem e ele tá lá na memória. Por quê? Porque você acabou de definir, pode ser que você queira usar aquilo novamente. Por isso ele salva em cache. Pra que é isso? Porque para ler do HD é mais demorado do que ler da memória RAM. Tá? Então ele não põe tudo no HD e limpa a memória. Por quê? Porque como você acabou de usar aquilo, pode ser que você use aquilo novamente naquele momento. Então ele deixa ainda reservado lá por um tempo. E aí ele para quê? Para ficar mais rápido se você quiser usar aquilo novamente, tá? Então tem uma memóriazinha que é um cache. Na internet também, por exemplo, quando você acessa um site que você nunca entrou, ele vai baixar para o seu computador, sabe os arquivos temporários do Windows? Pois é, ele vai salvando um monte de informação no seu computador temporariamente. Quando você reinicia, tem muita coisa que é apagada, tem coisa que ainda permanece lá, porque foto, por exemplo, foto é mais pesada para carregar, vídeo é mais pesado para carregar da internet para o seu computador. E aí ele salva um cache, que é um armazenamento temporário, para que você não fique lento da próxima vez que você entrar naquele site, tá? A mesma coisa ele faz na memória aqui enquanto a gente está trabalhando. Ele vai salvando aquilo temporariamente naquela memória e de tempos em tempos ele vai limpando, exatamente. Por que eu estou falando de variável e memória? Na verdade é porque a variável, eu vou mostrar isso também, mas a variável ela aponta para aquele lugar na memória. Eu tenho a variável aqui no meu programa, na hora que eu vou usar ela vai lá e busca onde que está aquela informação que está lá dentro da memória, tá? Às vezes, essa variável eu não estou usando mais, ele para de apontar, ele para de ter essa referência para a memória, e ela fica lá ainda na memória. Aquele valor, vamos supor, eu tinha x igual a 10, aí tá lá 10 na minha memória. Aí eu faço x igual a 11. Ele não faz o valor de x lá na minha memória mudar para 11. Ele cria outro lá na minha memória, fica o 10 lá e fica o 11 também. E aí ele só aponta agora o x para o 11. Mas o 10 continua lá, só que não tem ninguém apontando para ela. Ninguém. Ela tá lá perdida na memória lá. Mas ela continua lá. Aí de tempos em tempos ele limpa essa memória, tá? E aí se eu quiser referenciar o x igual a 10 de novo, ele vai criar outro se já tiver limpo, entendeu? De tempos em tempos ele faz essa limpeza, tá? Observação, vamos estudar mais pra frente o que é uma função, tá? E isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Eu falei disso agora só pra já entrar aí na memória de vocês, tá? Mas a gente vai entender mais pra frente essa referência entre a variável e o que tá na memória, tá? E vai ser mais prático um pouquinho, vocês vão ver a coisa acontecendo, tá? É só pra vocês terem uma noção de variável em memória. E função, por que eu tô falando vamos estudar mais pra frente que é uma função? Porque a gente vai usar algumas funções, eu vou falar o que é função também mais pra frente. Por enquanto a gente só vai usar, tá? Então a gente vai criar, e agora vocês vão poder entrar no Python. Como é que entra no Python no Windows? Você vai aqui no menu iniciar e digita IDLE. Idle.
Agora nós vamos entrar no Python, tá quase acabando a aula já, mas a gente vai ver só um pouquinho ainda de variável, tá? Entrou no idle. E no Linux? No Linux, você digita Python no command, no bash. Pois é, você começar no bem? Ah, tem terminal aí. Você tá com o Ubuntu? Você tá usando. O Ubuntu do ladinho aí não tem o terminal aí pra você, não? Tô indo na pesquisa. Eu sei. Sim, tem. Não, mas tem aquela bolinha que seria o botão iniciar do Windows que fica lá em cima. Aí você digita Essa terminal. bolinha. Isso, aí você digita terminal e aparece aí pra você. Tem. Aí tem que digitar Python dentro. Quem que tá com Linux? Só você? Faz mesmo. Tá. Ah, Você já foi vendo. Por isso que o Windows é bom, Uma maravilha. é nada. Eu já fui convertida, Yasmin. Como que a gente cria uma variável no Python? Na verdade, gente, em Python, ela é diferente das outras linguagens de programação. Eu não preciso de criar a variável, assim, definir o nome e falar o tipo que ela é, tá? Python, não, fracamente tipado. Python é fracamente tipado. O que quer dizer fracamente tipado? Fracamente tipado é o seguinte, eu venho aqui e coloco assim, A igual a 2. O Python já sabe que 2 é um inteiro, e aí ele assume que é inteiro, né, gente? Igual da matemática, números inteiros, números reais, números complexos, números naturais, imaginários complexos, irracionais. Ele mesmo já sabe qual que é o tipo quando você cria a variável, tá? E depende de como que eu criei. Eu criei A igual a 2, não criei? Se eu quiser saber qual que é o tipo do A, o A é o que? A minha variável. O igual é para eu atribuir. Eu não vou falar. Atribuir em Python também não é muito bom, não. Mas é para eu pegar o valor de A, pegar o 2 e jogar dentro da minha caixinha lá. Peguei o 2 e joguei dentro do A, tá? Então eu coloco só um igual. Você quer desenhar agora? Não precisa não. Tá Aí, bem pequenininho o seu aí, ó. tá bem pequenininho, né? O Windows, eu não sei como é que dá zoom nesse trem. Deixa eu ver Ctrl+. Não, Ctrl+. Você falou pro Igor? Não foi aqui que eu falei, não. Mas espera aí. Windows Options Configure Idle. Aqui, ó. O máximo é 22, então vai ficar no 22, tá? Aí, ó. Na verdade, eu vou colocar como eles fizeram aqui, ó, na metade da tela só, mas tá grande demais. Windows esquerda. Windows esquerda? Windows setinha. Ele fica metade. Ah, sabia disso não. E seta pra cima? Não? Ah, não, mas eu... Ah, tá. É. Aqui. Ah, mas aí eu não precisava do Windows esquerda, eu podia ter feito assim também. Mas é porque eu não sabia que ele redimensionava embaixo também, não? Por exemplo, se eu tiver assim, Então aqui, na verdade, eu quero é isso. Então eu defini aqui A igual a 2, né? Aí eu quero ver qual que é o tipo da minha variável A. O que é tipo, né, gente? E quais são os tipos que o Python tem? Eu vou passar isso também, mas eu vou colocar assim, ó, type e coloco A entre parênteses. Isso é uma função, vou explicar o que é, tá? Aqui, ó, type int. Int é inteiro, tá? Inteiro não é fração, a diferença é essa. Eu tenho números negativos no inteiro? Tenho. Eu tenho 0 no inteiro? Tenho. Eu tenho positivo? Tenho, mas eu não tenho 2,5, por exemplo, tá? Agora, se eu fizer assim, ó, B igual 2.0, qual que é o tipo dessa minha variável? Type B. Esse é float. Apesar de 2 ser igual a 2.0, na programação é diferente, tá? Eu posso escrever 2 e eu posso escrever 2.0. Para mim, né, pessoa, no ser humano real, é igual, mas para a programação é diferente. Pois é, mas a diferença... Na verdade, a diferença é só o tipo. O valor é o mesmo, mas o tipo é diferente. A diferença do espaço Python. de memória
No espaço de memória também, exatamente. Porque o tipo float, ele ocupa mais espaço do que o tipo inteiro, né? Aqui a gente tinha lá o nosso... O inteiro são 4 e o float? Não sei. Eu acho que são 8 e o double é 16. Então é porque tem que armazenar Ele tem que guardar o máximo. Exatamente. Então, Isso gente... aí do Python, que é lindo, que todo mundo fala, esse negócio do tipo aí que você não falou, é que ele já interpreta sozinho. Se, por exemplo, no C Sharp, Tudo- você teria que falar. Helena, tudo tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Então calma que eu vou falar das vantagens e desvantagens de você fazer isso, tá? Ele deixa você errar mais também, né? Python, gente, ele é uma linguagem... Helena... Peraí, rapidinho, eu tô pode pergunta. Desculpa, float sempre um decimal? Float é sempre um decimal, sempre. Tá? E ele ocupa mais espaço de memória. Então você fala assim, eu vou usar um float ou inteiro? Depende. Você vai... Qual que é o que você quer guardar? Você quer guardar uma idade de uma pessoa? Se eu vou usar float para guardar a idade? Nunca. Tem jeito da pessoa ter 2 anos e meio? Não, tem em meses, né? Eu posso ter 2 anos e meio, dependendo do meu programa. Se eu quiser calcular, se eu quiser usar só a parte inteira, meu programa só precisa da parte inteira, eu nunca vou precisar da parte decimal dos meses, aí eu vou guardar só numa variável inteira. Por quê? Porque ocupa menos espaço de memória, tá? Agora, se eu quiser guardar os 2 anos e meio, aí eu vou usar um float. Tá? Se eu quiser criar um programa para calcular apenas, A pena tem que ser float. Dias tem que ser o float. Tem que ser o float, exatamente, tá? Então, depende do que você está usando. Agora, se for só o aniversário da pessoa, eu quero saber a data de aniversário dela lá, é só de ano em ano, eu não preciso saber os meses, né? Então, pode ser o inteiro, tá? Eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci. Então, nós temos lá o tipo A igual a 2, ele é inteiro, o tipo B, da variável B é float. Tá? Vocês entenderam aí a diferença de float para inteiro, né? Tem um outro também, que é Double. Aí o double Ele é também decimal, mas ele é maior. Ele cabe uma... Então, eu não sei, deixa eu pegar aqui o espaço que ele ocupa na memória, em reserva na memória é maior. É maior também. Mesmo que você não use. Eu criei uma variável chamada, 2.0, do tipo double. Ela é pequenininha, só tem um 2 lá dentro, mas não interessa. Na memória ele vai ocupar mais espaço. Tá? Então aqui, ó, se eu colocar tamanho... São bom frio? Tá? Pra mim deu frio, mas acho que é só porque a pressão baixa. Types, né? Python types. Python. Não sei se vai vir aqui exatamente o que eu quero, mas vamos ver. Crio uma tabela com o tamanho de cada uma. Não sei se eu vou... A documentação de Python, gente, é muito boa, tá? Ela tem tudo. Não sei se eu vou conseguir, não. Né? Acho que esse é o primeiro. Não. Depois a gente vê isso, então. Depois eu mostro pra vocês a diferença de tamanho de uma pra outra, tá? O nome da variável, tá. Em programação, variável utilizada para armazenar para dar nome, não sei o que. Então, em Python, gente, a variável, o nome da variável só o nome da variável só é um nome. Eu vou explicar de uma forma melhor. Na verdade, em outras linguagens de programação, a gente tem essa referência entre o nome da variável e o espaço da memória que ele é utilizado. Tá? Em Python é um pouco diferente, mas eu vou explicar mais pra frente o que eu tô querendo dizer. Nós armazenamos algum valor, isso aqui eu já li, né? Das pelo fato, não sei o que. Pode ser executado, pode ser alterado, isso aqui eu já tinha falado. Quando referenciamos uma variável, significa que estamos referenciando o valor armazenado nessa variável, que está onde? Na memória. Tá? Mas eu vou explicar isso mais pra frente de um jeito mais fácil.
4 bytes. Era aqui que eu estava. Tá? Então, o espaço de memória, ele alocou o espaço de memória e aqui a gente criou lá a variável. Aí agora, se eu quiser fazer aqui, ó, se eu quiser fazer lá, vou usar a minha função print para ver o que está dentro da minha variável A. Eu faço print, parênteses A, e ele me mostra o que está dentro da minha variável A. A mesma coisa eu posso fazer para a variável B. Print B, ele me mostra o que está dentro da variável B. Tá? O print é só para mostrar o conteúdo de alguma variável ou então para escrever uma mensagem na tela. Então, se eu colocar aqui print, vou explicar isso futuramente também, mas tudo que eu escrevo, por quê, gente? O programa ele tem que saber aonde que começa e aonde que termina o que eu estou escrevendo. Então, eu vou escrever lá. Curso de informática. Fecho aspas e fecho. Por que eu tenho que escrever entre aspas? Para ele saber onde que começa e onde que termina, tá? E ele vai lá imprimir curso de informática. Tá? Uma variável tem que ser sempre número. Não, tem variáveis numéricas e tem variáveis alfanuméricas. E tem outros tipos de variáveis também, tá? Se eu quiser colocar isso dentro da minha variável, eu posso criar uma variável aqui, C igual a curso de informática. Aí eu tenho que escrever assim, ó, entre aspas. Exatamente. Curso de informática. Aí eu posso dar print, eu vou explicar isso mais pra frente também. Print C, ele vai imprimir a mesma coisa, tá? Essa já é uma variável do tipo string. Agora, o porquê que eu falei. Então, aqui, ó, uma outra variável. Uma variável salário. Ah, gente, nome das variáveis. Falei ainda não, né? Nome das variáveis. Eu dou um nome que condiz com o que eu vou armazenar. Se eu vou armazenar a idade, eu dou o nome da variável de idade. Eu não vou dar o nome de casa e armazenar a minha idade. Por quê? Porque na hora que um programador pegar o meu código-fonte para ler, ele vai falar, meu Deus, o que casa quer dizer? Entendeu? Eu não vou pôr o nome Yasmine e pôr lá idade lá dentro. Ou então X, Y, Z, A, B, C, D. Isso, é só, tô fazendo A, B, C, D aqui, só de teste, tá? Mas os programas todos que nós vamos fazer aqui, vão ser todos com nomes iguais ao que eu quero por dentro. Então, se eu quero pegar o valor do salário, a minha variável vai chamar salário. E outra coisa, apesar de Python 3.5 poder escrever acento, não é uma boa prática de programação você escrever acento no nome de uma variável, tá? Então, salário, apesar do português ele ter acento, a gente não põe, tá? Não é uma boa prática de programação, porque só dá mais trabalho, você tem que ficar digitando acento para as coisas, e só dá mais chance de dar erro. Tem algumas linguagens assim que tem essa ligação com acento? Ou não conheço. Não conheço. Porque geralmente a linguagem de programação, o povo pensa muito em inglês. E inglês não tem acento, né? Para fazer uma linguagem, eles sempre pensam em inglês. Então, eu não conheço uma linguagem que é obrigatório você ter acento, não. Acho que não existe, tá? Então, aqui eu fiz salário igual a 1.500 e aumento igual a 5. Então, o que tem dentro de salário? 1.500. O que tem dentro de aumento? 5. Aí, eu quero calcular o aumento do meu salário. Tá? Eu quero calcular qual que é o meu novo salário com o meu aumento de 5%. Ah, por que você não colocou 5%? Poderia ter colocado 0,05. Tá? Só que aqui eu já estou fazendo a conta dividindo por 100. Então, por isso eu não preciso de colocar 5%, tá? Então, vamos fazer isso aí. Eu vou criar duas variáveis. Vou criar a primeira variável, salário, igual a 1.500. Vou criar a segunda variável, aumento, igual a 5. E vou mandar fazer aquela continha já imprimindo a conta. Você viu aqui, ó, que eu não fiz a conta primeiro e depois eu mandei imprimir. Eu posso fazer das duas maneiras. Eu posso criar uma outra variável chamada assim, novo salário. Faço a conta e imprimo a palavra novo salário, a minha variável novo salário. Ou não, eu posso fazer tudo de uma vez no print, tá? Então, eu vou colocar print. Aí, como é que é a conta? Deixa aí pra gente ver, tá vendo?
vou fazer assim, ó, Shift, não, ESC, peraí, que eu vou copiar para lá, é mais fácil. Aí fica aqui, né? Tirar tudo. Isso aqui é matemática, tá, gente? Isso aqui eu não vou ensinar, não. Me recuso. Isso é matemática. Se errar matemática na prova, né? Se tiver prova, não tem problema. Não pode errar o Python, não pode errar a linguagem de programação. É claro que seu programa vai dar errado, né? O resultado não vai ser O resultado não vai ser o esperado, mas não é isso que eu tô querendo aqui. Você está fazendo um aumento de 5% do seu salário. Exatamente. Vai ficar a conta. Olha lá, ó. 5%. Deu 1.575. Ele já fez o aumento e já somou. Porque aqui, ó, essa parte aqui é para calcular os 5%. Só que aqui ele está somando com o salário que já existia, que era 1.500. Então, ele já calculou os 5% e já somou com os 1.500. Ah, tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem. Né? Você multiplica por 1,05, né? O aumento, né? Mas tá bom, tá lindo desse jeito. Todo mundo deu certo aí? Tá? Gente, outra coisa. Por que eu tive que colocar um parênteses aqui? Na verdade, aqui eu nem sei se eu precisaria, porque o mais dividido eu não precisaria, não. Porque aqui a ordem já tá certa, tá? Mas matematicamente, gente, quando eu quiser executar o mais antes de um dividido, por exemplo, eu tenho que pôr um parênteses, tá? Isso aqui no Excel também é assim, não é só no Python não, olha lá, ó. Aqui dá a mesma coisa, tá? Eu posso fazer com ou sem parênteses. Tá? Isso aqui foi só para ficar mais bonito. Esse parênteses aqui foi só para ficar mais bonito. Mas, no fundo, ele faz a mesma coisa, com ou sem parênteses. Mas se fosse o contrário... É porque essas linguagens de programação, geralmente, elas acompanham a regra, né? Acompanha a regra. Primeiro multiplicação e divisão e depois... O Excel também é assim. Primeiro multiplicação e divisão, depois mais e menos. Na verdade, a ordem é primeiro parênteses, depois exponenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e depois subtração e soma. Tá? Mas se fosse o contrário aqui, se eu quisesse fazer o mais depois, se eu fosse fazer esse aqui primeiro e depois somar, vou pôr um mais aqui, eu quero fazer o mais antes, fazer aqui, ó, mais aqui. Na verdade, eu queria fazer, se fosse, seria isso aqui, né? Eu teria que pôr um parênteses, que aí ele faz primeiro 100 mais salário, depois ele faz salário vezes aumento e depois o resultado disso ele divide pelo resultado disso aqui. Tá? Sempre que eu quero executar primeiro uma parte, para depois executar o resto, eu tenho que pôr entre parênteses. Quando a ordem, né, não for já prioritária. Mas essa conta aqui não precisa nem de fazer, não, porque isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou falando. E o nome da variável? Só vou passar mais o nome da variável para a gente terminar. Toda variável tem que ter um nome, tá? Escolhido pelo programador. Não tem como eu atribuir 2 no nada. Não tem como pegar 2 e jogar direto na memória sem ter uma variável, tá? O nome deve ser autoexplicativo, que é o que eu falei. Se é salário, meu nome vai ser salário, tá? E, gente, o nome ele tem que ser bem explicativo mesmo. Mesmo que a variável for ficar com um nome maior, não tem problema, tá? O nome deve começar com letra, não pode ter espaço. Eu não posso começar uma variável com número no Python. Eu tenho que começar com letra. Ou, então, com underline, tá? Tem uma convenção... que underline, isso é boas práticas de programação, que underline é variável local, né? Mas geralmente eu nem uso muito essa convenção não, tá? Eu vou explicar depois o que é variável local, mas mais pra frente. Na versão 3 do Python é permitida a utilização de acentos, mas geralmente não são utilizados. Caracteres maiúsculos são diferentes de caracteres minúsculos, tá? Então, myvar, minha variável, né, é diferente de myvar maiúsculo, tá? Eu posso fazer aqui assim, ó. Apagar isso aqui. Posso fazer A igual
não quero fazer A não, porque isso aqui vai para a próxima aula. Vou pegar aqui x igual a 1 e vou pegar x igual a 2. Aí se eu printar o valor de x minúsculo, é 1. Se eu printar o valor de x maiúsculo, é 2. Tá? Então, é diferente x maiúsculo e x minúsculo. Tá? Não devemos usar uma palavra reservada da linguagem do Python, não, de qualquer programação, né? Não só do Python, como variável. Tem umas que ele nem deixa, tem outras que ele deixa. Vocês lembram que o tipo, type do x, ele dá o tipo, não dá? Mas se eu fizer isso aqui, ó, type igual a 6, ele deixou fazer. Tá vendo que ele deixou eu atribuir uma variável, um valor ao variável chamada type. Só que agora se eu tentar fazer aqui, ó, type de x, de novo, vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito na linha anterior. Olha o que ele vai dar. Ele deu um erro. Por quê? Porque a minha função type não existe mais. Eu acabei de acabar com a minha função Python, com a minha função type que existia em Python. Ela é do tipo inteiro, tá vendo? Int. Porque eu atribuí o valor 6 para ela. Type agora não existe mais. Isso é péssimo. Ou seja, nunca usem uma palavra reservada do Python para chamar ela do nome da sua variável. E não tem como voltar? Não. Aí você reinicia o idle. Você sai do idle e entra de novo. Olha que caca que eu fiz. Tá vendo? Tudo o que você tiver feito antes foi perdido. Não. Você não consegue mais usar o que eu fiz antes tá aqui, ó. Se eu der print de novo aqui, ó, no meu A lá de cima, print A. Você já salvou esse trem? Não, print A, ele continua 2. Só a minha função, aquela função type, que eu sobrescrevi ela como se fosse isso, eu acabei, a função dela era o quê? Era mostrar o tipo da minha variável, não era? Só que agora não é mais, porque type é igual a 6. Então, quando você reiniciar, vai voltar tudo ao normal. Vai voltar tudo ao normal, porque isso tudo aqui está na memória RAM. Não vai ser perdido. Não, o que eu fiz... Não, isso tudo aqui, se eu não salvar, eu perco. Isso tudo aqui eu perco. Isso é para copiar acima do type que você definiu para você. Você Não. copia para outro arquivo e salva. Só que na verdade, isso aqui, como não é um programa mesmo que eu estou fazendo, são só instruções aleatórias, sem vínculo uma com a outra, eu não vou fazer um arquivo para salvar, tá? Mas se eu quisesse salvar, eu até poderia salvar isso tudo aqui. Só que se eu executasse tudo de uma vez, ele ia dar o mesmo erro no final. Se eu quiser executar até aqui, só, né? Eu salvo só essas instruções que eu dei para cima e aí ele não vai dar esse problema no final, tá? Então, gente, por isso que eu falo, não, mesmo que ele permita fazer, porque tem umas que ele não permite. Se eu fizer assim, ó, int igual a 4. Ele permitiu int também, import, ele não deixa não. Import igual a 8. Ele dá erro, tá? Mesmo que ele permita, não façam. Python é muito permissivo. Isso que eu ia falar. Python é muito permissivo, ele é pra gente grande, tá? É pra gente que sabe programar, tá? Porque ele permite fazer muita caca. Uma delas é a questão da variável. Eu criei a minha variável lá, A, igual a 2. Se eu der print aqui de novo, ó, print A é 2, não é? Mas e se eu fizer A igual a Yasmine? Ele deixa. Se eu der print, a minha variável que era inteira virou uma variável string, que eu aceito alfanumérico agora. Ou seja, se eu crio uma função para somar dois números e põe lá A e B como parâmetro, depois eu vou explicar o que é isso, e eu recebo Yasmine, ele não vai dar erro. Por quê? Ele vai deixar eu receber, porque eu não defino qual que é o tipo da minha variável. Ele atribui o tipo na hora que ela entra, na hora que eu faço ela ser igual àquilo. Se fosse em VB.NET, VB6, C Sharp, Java, C, que são fortemente tipadas, a diferença é essa. Tem um slide aqui que mostra isso. Vou só dar uma avançadinha para chegar nela, deixa eu ver aqui. Tipos de dados, tipos de variáveis. Não sei onde é que está o slide, não.
Mas em VB... já sei como é que eu vou achar. Jim. Não, não dá. Peraí, Ctrl E, Ctrl Home, Ctrl L. Currency. Aqui, ó. Isso aqui é VB.NET, tá? No VB.NET, antes de eu fazer salário igual a 1.500, antes disso, eu sou obrigada, dá erro se eu não fizer isso, a declarar a minha variável. O que é declarar? É eu falar qual que é o nome dela e qual que é o tipo dela. Salário é do tipo currency. Currency é moeda. Moeda não aceita Yasmine. Se eu tentasse colocar salário igual a Yasmine, iria dar erro. Então, a diferença de fortemente tipada para fracamente tipada é essa. Python é fracamente tipado. Ele aceita jogar qualquer coisa dentro da variável. Não importa. Eu não falei qual que é o tipo da variável. Mesmo que eu já atribuí inteiro para ela, eu posso atribuir string para ela. Isso aí foi a nossa conversa, né? Daquele dia lá fora da escola. Que eu fui olhar se ele deixava mesmo. Ele deixa fazer isso. Isso é péssimo. Eu acho péssimo. Porque pode dar muito erro no seu programa. Então você tem que ser um programador que se preocupa em sempre verificar o que está dentro daquela variável onde sai usando. Tá? E em VB.NET não preciso. Se ela é do tipo currency, lá dentro só cabe moeda, só cabe float, como se fosse isso. Currency seria o float no Python, tá? Só cabe número com vírgula. Pode até ter número sem vírgula, mas é número. Eu consigo somar. Você está falando na parte que você não gosta, nós temos que falar... Calma, eu só tô falando... Não, eu não disse que eu não gosto de Python, senão eu não teria... Não aprendo Python, eu adoro Python. Ele é muito simples para escrever código-fonte. Em outras linguagens eu tenho que fazer um texto desse tamanho. No Python eu escrevo desse tamanho. Tá? Tem muitas vantagens. Estou falando a desvantagem da declaração de variável. De não declarar a variável, tá? A aula já acabou, só vou terminar aqui onde que eu estava aqui. Então, fiz o print. Tá, eu ia mostrar aqui as palavras reservadas. Então, ó, gente, não vai usar false como nome de variável, none, true, end, as, assert, break, class, continue. Nenhuma dessas aqui vocês vão usar para dar o nome da sua variável, tá? Primeiro, nós falamos português, ou seja, eu falo português e eu quero fazer um programa com código-fonte em inglês? Claro, por exemplo, Triton, que é um código-fonte mundial, eu não vou fazer em português. Por quê? Porque a pessoa que vai lá da Bélgica mexer, lá da França, lá da Rússia, vai mexer no código-fonte, ele não vai entender nada. Tá? Quando o código-fonte ele é mundial, a gente faz ele em inglês. E mesmo assim eu não vou usar essas palavras reservadas para chamar a minha variável, tá? Agora, quando o programa ele vai ser usado só no Brasil, com programadores só do Brasil, eu vou fazer em português, então não tem nem risco de eu chamar a minha variável do nome reservado, tá? E o detalhe é que essas palavras reservadas, quando você escreve, ela muda de cor. Muda de cor, exatamente. Então, gente, né? Não tem como você falar, nossa, mas eu não sabia que era uma palavra reservada. Sabe sim, porque ela muda de cor, tá? A sua variável não muda de cor, ela é pretinha mesmo, tá? Então aqui eu já falei, né, no Python a variável não é declarada, quando o valor é atribuído ao mesmo tipo é atribuído. Então, eu atribuir esse valor aqui, qual que vai ser o tipo dela? Vai ser float. Se eu atribuir um número puro, sem vírgula, vai ser integer. Se eu atribuir Yasmine, vai ser string. Eu tô falando muito de variável e nem falei dos tipos, né? Mas eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho não, na próxima aula. Em outras linguagens, como Java ou VB.NET, a declaração é obrigatória. Private, salário, as currency. O private aqui é o local. Depois eu vou falar mais o que é local e o que é global, tá? Mas é para definir o seu domínio, onde que essa variável ela é válida. Então, deu para entender o que é fortemente tipada e fracamente tipada? E qual que é a desvantagem de ser assim? A vantagem é que você escreve menos, né? Você não precisa de declarar tudo antes para depois usar. Você está usando. Mas aí você tem que tomar muito mais cuidado. Ok? Dúvidas? Não? Deu para entender tudo até aqui? Daqui a pouco a gente vai começar a fazer mais programa aí. Vai precisar disso tudo aí.
Então, é isso. Na próxima aula já começa com uma atividade. Agora salva no HD, exatamente.